Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Mistérios de Umbanda. Hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que muitos alunos me fazem, que muitas pessoas me fazem, que é o seguinte: eu posso conhecer os meus mentores? Como é que eu posso fazer para saber quem é o meu caboclo, quem é o meu Exu? Então assistam esse vídeo até o final, porque eu vou trazer muitas informações sobre esse assunto, tá bom? Já aproveita, compartilha aí com os coleguinhas, se inscreva e deixa o seu like. Então, pessoal, é meio complexo esse assunto porque ele tem muitas abordagens, mas eu vou tentar trazer de uma maneira bem didática para que vocês possam compreender. Primeiramente, a gente tem aquela percepção que todo ser encarnado possui mentores, e até os seres desencarnados. Gilberto, espírito também tem mentor? Tem, obviamente que tem. São seres mais evoluídos que ajudam ele na caminhada. É a mesma coisa da gente. Os nossos mentores, eles são seres mais evoluídos do que nós e nos ajudam na nossa caminhada. No plano espiritual é a mesma coisa. Os espíritos mais evoluídos ajudam os menos evoluídos. É quase como se todos nós fôssemos uma grande família, tá? Mas não é disfuncional como geralmente as famílias materiais o são, não. Todos nós somos uma grande família, do espírito mais evoluído até o menos evoluído. Todos somos irmãos. E aqui o irmão mais velho cuida e ajuda o irmão mais novo, enquanto ele também vai crescendo, entendeu? Então todos nós temos mentores, tá? Todo ser tem mentores. O número de mentores vai estar associado a questões, por exemplo, de missão. Então, por exemplo, um pai de santo, um babalaô, ele vai ter mais mentores porque o trabalho dele exige mais orientação, mais proteção, tá? Então, assim, não quer dizer que ele vai ter tipo 1 trilhão de mentores também, não. Ele normalmente tem mais Exus, mais pombagiras, trabalha. Ter também é um verbo que a gente tem que parar de usar, e eu peço desculpa se eu usar o verbo ter aqui nesse vídeo, tá? Mas lembrando que eu não estou dizendo que os espíritos são nossa propriedade. Eles nos acompanham e nos ajudam, tá bom? Então, se eu falar ter, já fica tranquilo aí pra gente. O pai de santo, ele tem uma missão que é, primeiro, ele tem uma ligação com várias pessoas que virão até ele ao longo da vida, que é os filhos de santo, né? Parece que é uma coisa aleatória, mas tudo tem uma conexão. Os filhos de santo de um pai de santo já são pré-determinado, já faz parte do destino daquele grupo se unir novamente, tá? Então ele tem, primeiro, mais mentores para dar conta do desgaste energético, para proteger dos ataques das trevas contra ele, para orientá-lo. Então é muito comum, por exemplo, um pai de santo ter 3, 5 ou mesmo 7 entidades de uma linhagem, por exemplo, Exu, Pombagira, Preto Velho, Caboclo, tá bom? Normalmente a gente vai ter ali 3, mas não, Gilberto, mas eu só conheço um mentor, e precisa de mais? A gente tem que ter essa percepção também do ego. Hoje em dia a gente percebe uma coisa muito forte de querer ser o cara mais fantástico do mundo, com 1 milhão de mentores e tudo mais. Gente, mentor, você consegue ouvir 1 milhão de pessoas, o aconselhamento de 1 milhão de pessoas direito? Claro que não. Muitas vezes vai ter um efeito muito melhor. Então, primeiramente, todos nós temos mentores. O número de mentores vai estar associado à nossa missão de vida. Então, por exemplo, o cara é médico. Ele vai ter mentores ali que vão estar ajudando ele no exercício da medicina, intuindo sobre diagnósticos, ajudando ali na descoberta de cura de doenças. A menina é professora, por exemplo. Ela vai ter espíritos que vão estar ajudando ela a desenvolver bem o seu trabalho, porque a espiritualidade está em tudo, tá? A espiritualidade cabe na sala de aula. Não é ensinar espiritualidade em sala de aula, mas o amor que você coloca na sala de aula, o carinho, o poder que você tem de mudar a vida das pessoas através do conhecimento e do estudo. Isso também cabe à prática espiritual ali. Na medicina, a mesma coisa, em todas as áreas da vida humana. Então, a pessoa vai ter espíritos, mentores, que vão estar ajudando ela tanto no seu desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar determinado valor nessa vida, eu preciso passar por determinadas expiações. Então, os meus mentores, eles vão me ajudar a nível pessoal.
ao mesmo tempo que eles vão me ajudar a realizar o meu propósito de vida. Eu ainda vou gravar um vídeo sobre propósito de vida para vocês me entenderem, tá bom? Então, o que é o propósito de vida? Porcamente falando, propósito de vida seria o seu Dharma, aquilo que você veio fazer no mundo. Então, é lecionar, é ensinar, é curar, é acolher pessoas, e aí os seus mentores vão estar te ajudando no seu propósito pessoal e coletivo. Os mentores não se importam com nomes, tá? Quem geralmente liga para nomes somos nós, que ainda estamos muito apegados ao nosso ego. Se você chamar, por exemplo, a sua pombagira de Maria Mulambo e ela for Maria Quitéria, a princípio ela não vai brigar por isso, ela não vai deixar de te proteger por isso. São energias diferentes, mas ela, no momento que você se abrir de fato para ela, ela vai te explicar com todo o amor do mundo. Ela não vai te odiar porque você errou o nome dela, entende? Porque ele não importa quem faz o milagre, não importa quem está ajudando, importa saber que tem alguém te ajudando. Então esse é o primeiro princípio que você tem que colocar na sua cabeça. Você tem mentores, não importa o nome dele ou dela, não importa quem ele é ou quem ele foi, importa que existe alguém ali que te ampara, que te auxilia, e que no momento certo, quando você estiver pronto, porque ela já está, ele já está, é nós que temos que nos preparar. Ela vai se manifestar para você, ele vai se mostrar para você. No momento certo ele vai contar a história. Mas por que eu falo no momento certo? Mentores não são como signos, que você já você nasceu no dia tal, então seu signo é aquele. Não, quem te protege é tranca-ruas. Esse tipo de informação é uma informação inútil, tá? E eu, como Babalaô, consigo claramente perceber isso quando eu visualizo. Isso é uma informação inútil, sabe por quê? Primeiro, se você não tem um contato maior com a espiritualidade, não faz sentido você saber o nome do seu mentor. Porque um nome a gente usa para as invocações, para as entregas, para o ritual. Se você não faz nada disso, não tem necessidade de saber. Segunda coisa, a busca, o caminho é tão importante quanto a chegada. Gente, geralmente as entidades, isso a gente descobre muito no desenvolvimento mediúnico, tá? A resposta vem no momento certo. E quando eu falo que a resposta vem no momento certo, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Você precisa, por exemplo, você vai fazer uma prova. E aí você é intuído a resposta. Só que você é intuído pela resposta uma semana antes da prova. A questão 7 é a opção B. Você foi intuído. Você vai decorar isso para a prova, que vai ser na semana que vem? Você consegue entender que a resposta é a certa, mas o momento não era? Não vai resolver absolutamente nada na sua vida? Agora, se você está fazendo a prova e nesse momento você é intuído com a resposta certa, então, ou seja, a resposta certa veio na hora certa. Você consegue perceber que se encaixa perfeitamente e aí você é beneficiado? É a mesma coisa do nome ou qualquer coisa dentro do teu desenvolvimento mediúnico. Se você antecipa, você perde o valor. Meu mentor é o tranca-ruas. Beleza, nem dou importância, porque veio fácil. É um processo de autoconhecimento, é um processo de descoberta, é um processo seu com ele. Quando você se coloca nesse caminho de desenvolver a sua mediunidade, quando você se coloca nesse caminho de desenvolver a sua espiritualidade, o que acontece? No momento em que você quer saber isso, né, e busca, estuda, medita, faz contato com o seu mentor e ele vai gradativamente se aproximando de você, você vai trabalhando as suas mediunidades até o momento que a resposta vem, aí faz todo o sentido do mundo. Aí de repente você começa a perceber o quanto aquele mentor tem a ver com você, o quanto você já viveu experiências com ele e não sabia. E aí sim, essa informação ela vai ser útil para o seu desenvolvimento. Então é por isso, gente, que não tenham pressa. Começou na Umbanda ontem, ou mesmo que você não tenha começado. Muitos dos meus mentores espirituais, às vezes eles se manifestavam no terreiro e não davam nomes. Porque eu não estava preparado, eles ainda não estavam firmados. Muitos mentores eu fui conhecer depois de 6 anos me desenvolvendo, sabe? Muitos mentores eu fui ter contato muito velho. Eu lembro que a minha preta velha, por exemplo, que hoje em dia é muito atuante, ela só foi se tornar muito atuante na minha vida depois da minha raspagem. Então você percebe que são 7 anos que essa mentora estava ali e eu tô assim, eu não tenho preta velha não. Eu acho que eu não tenho preta velha não. Preto velho eu tenho, mas preta velha eu não tenho não. Eu nunca vi, nunca senti, nunca soube. Mas no momento certo ela veio. E a experiência que eu tive
com a Vó Cambinda foi tão legal que eu entendo que veio na hora certa. E é isso que eu falo para vocês. Não tenham pressa, vão devagar, vão com calma. Entendam que na Umbanda, na espiritualidade, você não desenvolve as coisas para ter nome. Ah, eu sou médium de Padilha. Ah, o meu herê é o Jorginho. Ah, a minha cigana. Não, gente, não é para isso. Isso é ego, tá? Isso vai na contramão do que a Umbanda quer que a gente viva. A Umbanda quer que a gente tenha amor, caridade, respeito, fé. É isso que a Umbanda quer, entendeu? O resto é resto, o resto não tem importância. Se eu tenho 15 mentores, se eu tenho um mentor, não importa. Importa quem eu sou. Porque talvez eu, com meu único mentor, estou prestando muito mais para a Umbanda do que o outro que tem 15. Ou acredita que tem 15. Entende? Então, assim, são coisas que é muito importante. E como é que eu descubro quem são meus mentores, Gilberto? Então, a primeira coisa que a gente entendeu, né, depois de entender quem são os mentores, é a ideia de que a gente tem que ir com calma. O segundo passo é o desenvolvimento mediúnico, que deve acontecer no terreiro, no caso da Umbanda. Como nós trabalhamos muito com a ideia da espiritualidade livre, eu acredito particularmente que nós também possamos desenvolver de maneira em casa. Não desenvolver da Umbanda, tá? O desenvolver da Umbanda, que é aquele desenvolver de incorporação, de se tornar um babalaô talvez um dia, esse precisa do terreiro. Mas trabalhar a espiritualidade não necessariamente cobra o terreiro, tá? Muito importante isso. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, você tem que estudar, muito estudar. O guia que vai ensinar, uma ilusão. O próprio livro dos espíritos fala que os espíritos preferem pessoas instruídas, que fica mais fácil o trabalho para passar a mensagem, tá? Os mentores, eles preferem pessoas que se dedicam ao estudo. Até porque, lembra que eu te falei, uma das propostas dele é o teu desenvolvimento pessoal e não aparecer no terreiro como o cara mais fantástico do mundo. Segunda coisa, você tem que se dedicar à espiritualidade, pelo menos um pouquinho toda semana, um pouquinho todos os dias, acender um incenso, fazer uma meditação, fazer oração, pegar uma corrente espiritual, seja a Umbanda, a Wicca, a magia natural, qualquer corrente e se dedicar a ela, tanto na sua devoção. Então, por exemplo, agradecer o alimento que você come, fazer orações, tomar banhos de limpeza, todo esse conhecimento que vocês já têm, que vocês venham adquirir, vocês têm que colocar ele em prática na sua vida. Pela lei da atração, quanto mais eu pratico a Umbanda, mais a Umbanda vai estar próximo de mim. E aí, nesse caminho que você principia, é que os seus mentores vão começar a interagir com você, se você der espaço para eles. Não adianta, quem será que é meu mentor? Quem será que é meu mentor? Quem será que é meu mentor? Você não vai escutar, é o silêncio. No momento que você está em oração, aí o seu mentor tem espaço para te intuir sobre as coisas. Aí o seu mentor tem espaço para conversar, para te ensinar. Então, quer conhecer quem são os seus mentores? Então, estuda, dedica-se, não tenha pressa e no momento certo os seus amparadores espirituais vão se aproximar de você. Intuição, ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? Então não adianta você gritar, esbravejar, buscar lá. Você busca aqui dentro. E a meditação pode te ajudar nisso, as orações, o trabalho espiritual. Uma coisa que eu sempre falo, gente, eu não sei quem é meu mentor, então não importa. Meu mentor espiritual que me acompanha, me protege em tal lugar, me ajuda em tal coisa, me ensina a ser uma pessoa melhor. Que essa oração seja uma constante na sua vida. Lembra de São Francisco de Assis? Que eu seja uma boa pessoa, que eu leve amor onde existe ódio, que eu leve esperança, que eu leve alegria, que eu seja um bom namorado, um bom amigo. Agora, não pensa que traindo o marido, não pensa que agredindo as pessoas na rua, fazendo escândalo, não pensa assim que humilhando as pessoas, não pensa assim que desejando o mal do outro você vai se aproximar dos seus mentores, tá? Não pensa que fazendo porque é o seguinte, é a lei da atração. Se mentores são seres de luz, eu preciso também me acender para alcançar essa luz. Senão, cada vez mais eu vou ficar mais distante dos meus mentores e mais próximo dos meus obsessores, tá bom? Pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo.